Bom dia. Bom, bom dia. Vamos dar início à nossa leitura e reflexão do Evangelho de hoje. Nós vamos abordar o capítulo 28, o capítulo que trata das coletâneas de preces espíritas. Hoje nós vamos estar responsáveis pelos itens 4, 5, 6 e 7. Tá? Esses itens, eles têm como título reuniões espíritas, tá? Então, como é de praxe, a gente vai fazer a nossa prece, sempre pedindo orientação à espiritualidade maior, para que possa nos orientar, nos intuir, de forma que o Evangelho, hoje aqui explanado, possa estar fundamentado nos ensinos, no amor, na paciência, na fé que Jesus veio nos deixar quando aqui passou pela terra. Então, vamos começar as nossas reflexões. No item 4, em coletâneas de preces espíritas, nós temos o título, como eu já falei, Reuniões Espíritas. Ele começa já em Mateus, capítulo 28, né, versículo 20, em que diz: em qualquer lugar em que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. Recordando que a nossa reflexão vai ser em cima das reuniões espíritas, tá? Reuniões, às vezes, de desobsessão, né? Em especial, aqui ele está mais abordando a questão das reuniões de desobsessão, tá? Das reuniões que existem os médiuns, existem os doutrinadores, cuja finalidade é receber aqueles espíritos, né? Aqueles irmãos nossos que não estão em uma situação tão, vamos assim dizer, agradável, tá? Que estão precisando de uma palavra de consolo, né, de uma orientação. Então ele começa: estar reunidos em nome de Jesus não quer dizer que basta estar reunidos materialmente, mas de o estar espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Então Jesus se encontra no meio da assembleia, ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles aí estão com seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos faria conhecer se tornassem visíveis. Quanto mais são elevados na hierarquia, mais é o seu poder de irradiação. É assim que possui o dom da ubiquidade e podem se achar sobre vários pontos simultaneamente. Basta-lhes para isso um raio de seu pensamento. Aqui nós temos 2 pontos que a gente pode colocar. A questão da ubiquidade, né, em que esses espíritos superiores, esses espíritos que estão em graus, né, em patamares mais elevados, eles têm essa capacidade de estar simultaneamente, né, indo contra as leis da física, que diz que a gente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas para espíritos superiores, as leis da física, ela é, de certa forma, atingida, né, em que esses espíritos, eles podem sim estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo, devido ao seu alto grau, né, energético, tá? Então, além dessa questão da ubiquidade, tá? A gente pode também apontar a questão da quantidade de pessoas que estão em volta, né? Que estão, na realidade, com um pensamento, né? Direcionado a algo que lhes trará bem. Porém,
a gente sempre tenta, pelo menos eu sempre tento, quando leio uma passagem do Evangelho, de não fazer a interpretação com o olhar externo, e sim com o olhar interno, olhando para dentro de mim. Porque tudo que eu preciso está dentro de mim. Tudo que eu preciso, Deus, quando me criou, quando nos criou, colocou todas as nossas capacidades, todas as nossas necessidades, tá? Todos, vamos assim dizer, todos os nossos pontos fortes dentro de nós mesmos. Nós não dependemos de ninguém, do externo, para que nós conseguimos atingir a nossa felicidade, a nossa tranquilidade. Tudo está dentro da gente. Então, quando se fala que 2 ou 3 pessoas se reúnem, na realidade, elas estão reunidas fisicamente, porém elas estão de forma introspectiva, certo? Visualizando e analisando a sua centelha divina. E quando isso ocorre, elas conseguem se dar as mãos, né? Porque a energia do amor que Deus implantou em cada um de nós é a mesma. O amor que Ele implantou em mim é o mesmo amor que Ele, por exemplo, implantou na Jaqueline, na Tamires, na Márcia, tá? É o mesmo amor. Então, quando Ele diz que uma ou mais pessoas, 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em seu nome, em amor a Deus, que está dentro de cada um de nós, Ele ali estará. Por quê? Porque nós estaremos enxergando, né, Deus dentro de nós, o amor dentro de nós. Nós estaremos aptos a esse sentimento. Nós estaremos próximos a esse sentimento. Nós estaremos conhecendo de forma mais profunda esse sentimento imensurável, que é o amor. Então, quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em nome de Deus, né, em nome de Jesus, na realidade nós estamos tendo contato com a nossa centelha divina. Essas 2 ou 3 pessoas estão tendo contato com a sua centelha divina, estão se reconhecendo como co-criaturas, certo? E aí ele continua. Por essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou o menor número que o atrai, uma vez que, em lugar de 2 ou 3 pessoas, ele poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anime, umas em relação às outras. Ora, para isso bastam 2. Mas se essas 2 pessoas oram cada uma do seu lado, se bem que se dirijam a Jesus, não há entre elas uma comunhão de pensamentos. Se, sobretudo, não estão movidas por um sentimento de benevolência mútua, se elas mesmas se veem mal com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas dos seus pensamentos se repelem, em lugar de se unirem por um comum impulso de simpatia. E então elas não estão reunidas em nome de Jesus. Jesus não é senão um pretexto da reunião e não o verdadeiro motivo. Aqui ele aborda o que a gente já comentou, né? Quando não estão reunidas em nome do Pai, certo? Quando o verdadeiro intuito, a verdadeira intuição, né, não é de encontro ao Pai, né, essas pessoas que estão reunidas a pretexto de nome de Jesus, de nosso Pai, né, de Deus, na realidade elas não estão unidas em espírito, e sim fisicamente. É o que geralmente, infelizmente, é comum de ocorrer nas reuniões espíritas, tá? Às vezes, aqueles médiuns, né, doutrinadores que estão participando daquelas reuniões, um ou outro tem alguma divergência entre si. E isso acaba atraindo entidades que não estão
bem intencionadas. Ou seja, eu sou um médium A, né? Temos o médium A e o médium B. O médium A tem algum sentimento de ciúme, de inveja para com o médium B. O médium B, por conseguinte, acaba sentindo essas energias, vamos assim dizer, negativas do médium A, e aí ficam essas mãos dadas de forma negativa, de forma não construtiva. Porque um está emitindo energias contrárias ao outro. E aí nós temos uma reunião espírita que passará por grandes dificuldades, né? Por conta dessa questão energética. E quando a gente fala de questão energética, é na realidade uma questão energética. Quando a gente quando cada um de nós estamos realmente intencionados em fazer o bem, né? Em trabalhar em favor ao próximo, nossa frequência energética ela vai se elevar, né? Ela vai para frequências elevadíssimas. E aí, quando nossas frequências vão para níveis elevadíssimos, nós assim teremos contato com esses espíritos que vêm nos orientar, nos instruir, né? No serviço, na seara do bem. Porém, quando nós, o médium, por exemplo, o médium A e o médium B, optam, porque isso é uma opção, tá? Por mais que eu tenha um sentimento de ciúme, de inveja para com o meu próximo, eu posso me utilizar da humildade, né? E pedir ao Pai para que ele me ajude, né? Eu, como, por exemplo, como médium A, para que ele me ajude a centrar no trabalho. Então, infelizmente, quando esses dois médios, eles optam, né? Por se dar as mãos, vamos assim dizer, para ficar numa frequência negativa, na frequência baixa, os dois eles não vão ter acesso, né? Isso energeticamente falando, eles não vão ter acesso a níveis superiores, a frequências superiores, porque eles optaram a ficar no terra-terra. Então, uma reunião mediúnica que era para ter, né? Que era para ser instrutiva, que era para ser caridosa, amorosa, ela acaba sendo afetada porque médios ou doutrinadores ou participantes das reuniões optam por não participar da forma que deveriam participar. Infelizmente, participam de forma a prejudicar a reunião. Quando a gente fala da questão do médium A e o médium B optar por apontar o dedo, né, por julgar o seu irmão que está ali presente na reunião mediúnica, automaticamente me vem ao pensamento uma passagem do Evangelho, né, que fala que teve dois homens que subiram ao altar, um fariseu e o publicano. O fariseu, quando subiu ao altar, né, ele já foi dizendo: Senhor, te agradeço, porque eu não sou como os outros, ladrão, adúltero, corrupto, e nem tão pouco sou como esse publicano. Ou seja, desmerecendo o publicano, apontando o dedo para o seu irmão. Já o publicano, de forma totalmente contrária, ele chega e diz assim: Senhor, tente misericórdia de mim, porque sou um pecador. Então, qual das duas preces, na realidade, vai ser, entre aspas, ouvida, né? Qual das duas preces vai ter acesso a frequências mais elevadas, né? O publicano. E isso, eu sei que é um exercício diário, porque todos nós estamos no mesmo barco, mas isso não se aplica somente às reuniões espíritas, às reuniões mediúnicas. A questão de apontar, de julgar o nosso próximo, se aplica também a dentro do nosso lar, ao nosso lar, vamos assim dizer, família, no lar que nós nos encontramos, né, fisicamente, pai, mãe, esposo, filho, em situações em que no lar desses existem vários e vários fariseus, né?
em um lar desse, existem vários, que eu digo assim, no sentido de 2 ou 3 fariseus que ficam apontando o dedo, né, para os publicanos, para aqueles que sabem que não estão em condições melhores, né, mas que poderiam estar e que tentam trabalhar para isso. Então, que a gente também tente ver para o nosso lado familiar, para que a gente não caia nesse vício de ficar apontando os erros dos outros. Porque, na realidade, se a gente consegue, a psicologia fala muito, apesar de eu não ser psicóloga, mas a gente vê que muitos psicólogos falam que, na realidade, quando a gente identifica um erro, né, um defeito do nosso irmão, na realidade, para a gente identificar, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer esse erro, né? A gente tem que conhecer esse defeito. Se a gente não conhecesse, a gente não iria identificá-lo, porque a gente não conhece. Então, na realidade, quando a gente aponta o erro do nosso irmão, na realidade nós estamos apontando os nossos erros. Então, não vale somente para as reuniões mediúnicas, vale também para as nossas reuniões familiares, em que muitas das vezes nós não prestamos com a caridade, né, para com o nosso próximo mais próximo, como o Evangelho bem nos relatou. Quem é o nosso próximo, né? Porque não aqueles que nós estamos, que nós fomos colocados na família para que a gente trabalhasse diariamente as nossas imperfeições. E aí sim, de mãos dadas, todos aqueles que estão na mesma família e em sentido a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dando continuidade, ele fala assim: isso não implica que esteja surdo à voz de uma pessoa só. Se ele nos disse, eu virei para todo aquele que me chamar, é porque exige, antes de tudo, o amor ao próximo, do qual se pode dar mais provas quando se está acompanhado do que no isolamento. Essa palavra, eu vou até parar aqui, antes que me fuja a ideia, e eu vou reler novamente. Ele diz assim: o amor ao próximo, do qual se pode dar mais provas quando se está acompanhado do que no isolamento. Olha o teor, né, a profundidade dessa expressão. É melhor estar acompanhado do que isolado. Existe até uma passagem de pessoas que têm como prática fazer orações, né? E aí aconteceu um acidente, e aí elas se viram obrigadas a sair desse local de oração, né, da prática de orações, e descer, né, em ter contato com o povo, né, com o povão, como a gente fala. E aí a gente se pergunta, foi mal, né, ou foi bom ter ocorrido vamos assim dizer, esse acidente, esse desastre, de forma a obrigar essas pessoas que viviam isoladas, somente orando, obrigá-las a descer e ter contato com os demais, né? Então, nada acontece por acaso. Na realidade, nós vamos ter como prova o nosso melhoramento, a nossa transformação, a nossa autotransformação, quando nós estamos nos embates diários com aqueles que nos foi dada a oportunidade de viver, né? De trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos defeitos, as nossas qualidades. Então, não é se isolando. Nós somos seres sociáveis. Nós não fomos criados para nos isolar e ficar em um sentimento de isolamento, né? No sentimento, vamos até dizer, egoístico, né? De não participar da sociedade, de não distribuir um pouco do nosso amor para a sociedade.
Porque ao momento que eu distribuo o pouco que eu tenho, eu também vou receber, né? Sendo mal ou bom, de acordo com o que eu ofereço. Então, não estou dizendo que não é importante o isolamento. Nós sabemos que Jesus mesmo, em várias ocasiões, depois que ele tinha contato com a multidão, ele, Jesus, que é Jesus, tinha necessidade de subir ao monte, né? E orar ao Pai, ou seja, de elevar sua frequência, né? E ter acesso com aqueles espíritos e com energias superiores, para que ele pudesse se refazer. Não estou dizendo que o isolamento, em certas circunstâncias, não é bom. Na realidade, ele é necessário. Porém, o isolamento constante, né, de forma a não ter esse contato com o próximo, certo? Ele não é salutar, né? Ele não de certa forma, algo que vá lhe trabalhar como pessoa sociável, que todos nós somos, como espíritos sociáveis, como todos nós somos. Amor, né? Essa palavra amor é totalmente contrária à palavra egoísmo. Nós temos que tentar sempre olhar para dentro de nós, nos conhecermos como pessoa, como espíritos provenientes da energia cristã, da energia cósmica. Mas também nós temos que olhar ao nosso próximo que está ao nosso lado, que muitas das vezes é aquele próximo que mais precisa de ajuda, né? Muitas das vezes não, na realidade é o que mais precisa, porque senão ele não estaria nos acompanhando nessa seara. Então ele continua, segue-se que se numa assembleia numerosa 2 ou 3 pessoas somente se unam de coração pelo sentimento de uma verdadeira caridade, enquanto que as outras se isolam e se concentram nas ideias egoísticas ou mundanas, ele estará como as primeiras e não como as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos conforme o Espírito de caridade personificado em Jesus. Então, na realidade, não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Na realidade, nós temos que tentar, né, praticar a atitude de reconhecer que estamos nos comportando como fariseus, né, em apontar os erros do próximo. Nós devemos tentar ter esse exercício para conosco mesmo. E aí, ao identificar esse comportamento nosso, pedir aos céus para que nos ajudem a sair dessa vibração de comparação, de julgamento, de apontar o dedo, porque nós sabemos que nós não iremos render em termos de trabalho se continuarmos vibrando nessa frequência. E como eu já falei, isso não se trata somente para as reuniões espíritas. Trata-se também, quiçá, até mais para as nossas relações diante da sociedade. Então, a partir dessa reflexão que a gente possa ter, né, pedir a espiritualidade maior para que nos dê essa capacidade de poder identificar o momento que nós estamos nos comportando como fariseus. E aí, a partir dessa análise, dessa identificação, nós voltarmos para o nosso interior e pedir para que essa energia que está dentro de nós possa nos ajudar a transmutar essa frequência negativa, essa frequência baixa, né, de julgamentos. Que nós possamos ser publicanos, sabedores que somos espíritos
que somos cheios de defeitos, que estamos aqui para nos melhorar, né? Todos nós, não existe aqui um melhor do que o outro, todos nós estamos no mesmo barco. E isso é um motivo a mais para que a gente não fique apontando, julgando os nossos irmãos. Às vezes é uma dificuldade muito grande, né? A gente ter essa consciência de não apontar, porque é o comum, é o que a gente rotineiramente faz, é apontar o dedo para o nosso irmão. Mas a partir de hoje, dessa reflexão, que a gente possa ter esse conhecimento, porque já é um começo, né? E a partir do conhecimento a gente conseguir se identificar ou como fariseu ou como publicano. E a partir daí ter uma atitude diferente, né? Se tivermos vibrando como fariseu. A Elaine colocou aqui, às vezes está dentro de nossa família, aqueles que mais precisam da misericórdia do Senhor. Exatamente. Na realidade, Elaine, como o próprio Evangelho fala, a família é nosso cadinho, né? Que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos nos dar realmente as mãos, né? Que nós precisamos não ter essas atitudes como fariseus, de ficar apontando o erro de um do outro. Mas sempre, 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 a mensagem de amor que Jesus veio nos deixar é de que nós devemos ser caridosos. Principalmente nós que estamos aqui, por exemplo, tendo contato com esse evangelho, né, com essa interpretação. Porque Jesus mesmo disse, os Espíritos mesmo nos falam que quando a gente sabe, a gente é cobrado mais ainda. Então, hoje, todos nós estamos sabendo. Então, quando a gente desencarnar, a gente não vai poder dizer que a gente não sabia. Porque todos nós estamos sabendo que não devemos nos comportar. Já chega, né? Da gente se comportar como fariseu. Da gente ter essa necessidade de ficar apontando os erros dos outros para nos sentirmos melhores. Não tem essa necessidade. Não tem. Pelo contrário, vamos realmente ser melhores, não que a intenção seja essa. Vamos ser realmente melhores a partir do momento que a gente não tem mais esse vício de apontar, né? Essa necessidade de apontar os erros dos outros, dos publicanos, para nos sentirmos melhores, né? E aí ele continua. Tal deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, daquelas em que se quer sinceramente o concurso dos bons espíritos. Muitas das vezes, as reuniões espíritas, as reuniões de desobsessão, na realidade, muitas das vezes, os espíritos que chegam às reuniões são os espíritos que estão acoplados, vamos assim dizer, à esfera psíquica dos médiuns, dos doutrinadores. São eles mesmos que chamam. Então, geralmente, é-se trabalhado primeiro aqueles espíritos que estão vinculados aos participantes físicos, né, daquela reunião mediúnica. Porque são eles mesmos que chamam esses espíritos, né? E aí eles tentam, esses espíritos que não estão em vibração elevada, eles tentam colocar os médios uns contra os outros, né? Colocar o doutrinador contra o médio e vice-versa. Por quê? Porque os participantes, na realidade, deram abertura. Então, numa reunião dessa, todos os integrantes da reunião devem estar em uníssono, né? Orando e pedindo para que a espiritualidade os ajudem a não vibrar em frequências negativas, de forma alguma, porque aí a questão, o objetivo da reunião, ela está sendo prejudicada. E sempre pedir, né, a espiritualidade divina para afastar todo e qualquer pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, de comparação, né? Todo e qualquer. E isso voltando, batendo na mesma tecla, não só para as reuniões espíritas, mas para as nossas vivências diárias, né? Então, a questão
de que duas ou três pessoas estejam reunidas em nome do Criador, na realidade, não é necessário que tenha 2 ou 3 ou 20 ou 10 ou 50 ou 100 pessoas reunidas. Eu, Josiane, não preciso que Beltrano, Ciclano se reúnam comigo para que eu possa ter contato com a divindade. Não, né? Eu não preciso. Seria muita injustiça de Deus se Ele colocasse a chave da nossa felicidade no outro. A chave da nossa felicidade está dentro de nós mesmos. Ele só quis dizer com essa passagem que quando 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10, 20, 100 pessoas estão reunidas em nome de Deus, todas elas vão ser ouvidas, é lógico. A questão de trabalhar a socialidade, não o isolamento. Porque senão ele simplesmente poderia dizer, olha, se você orar e fazer uma imersão para encontrar o seu Cristo interno, você vai ser ouvido. Só que Jesus, Deus não quer isso. Deus quer que nós unamos as nossas mãos. Deus quer que nós nos socializemos para chegar a um objetivo, né, maior, que é conhecer o nosso eu superior, o nosso self, o nosso eu crístico. Então, não é o isolamento, né? Eu vou só me olhar, eu vou só me estudar, eu vou conhecer o meu eu crístico, eu vou ter contato com a minha centelha divina e esquecer os demais. Não. Essa passagem, ela retrata muito bem isso. Quando 2 ou 3 pessoas ou mais pessoas estiverem reunidas, ou seja, da importância de nós nos socializarmos com o próximo, para que, de mãos dadas, todos nós possamos alcançar as esferas superiores. Agradecer sempre, mas manter o pedido de não se entrar na evolução de pessoas com a vibração inferior. Orar e vigiar sempre. Então, hoje, né, vamos finalizar já a nossa reflexão. Hoje nós vamos ter em mente essa passagem que nós não devemos nos isolar. Nós devemos interagir com o nosso próximo para que assim a gente possa, todos nós alcançarmos de mãos dadas as esferas mais superiores, né? Porque é essa a finalidade. Não só para mim, não só para Ciclano, Beltrano, é para todos. Todos um dia vai chegar, né? Cada um dia vai chegar a alcançar essas esferas superiores. Porque essa, na realidade, é o nosso objetivo. Esse, na realidade, é o nosso objetivo, né? De progredir. Então, sempre agradecer à espiritualidade divina por nos acompanhar em mais uma reflexão do Evangelho. Senhor, que Tu possas sempre estar presente, que na realidade possamos permitir a Tua presença nas nossas vidas, para que assim as nossas vidas possam se tornar mais leves, mais amorosas, mais gratificantes, mais operosas. Que a Tua mensagem, o Teu amor possa nos envolver hoje e sempre, para que assim possamos ter coragem de suportar, de trabalhar as nossas dificuldades. Que assim seja. Muito obrigada, gente, e bom dia.